conversar, vamos conversar. 3, 2, 1. Bora, turma! Está começando mais um podcast. Bora! Bora Talk com ela. As irmãs rebeldes hoje. Hoje a gente tá Hoje igual... a gente tá igual as rebeldes. Bota aí. Eu sou rebelde. Não sou rebelde, a gente é crente. A gente é crente. Não pode. Gente, que alegria voltar mais um ano com vocês. Hoje, comemorando 3 anos. 3 anos de Bora Talk nesse episódio pra lá de especial. Hoje com alguém muito especial, que daqui a pouquinho a gente vai estar falando para vocês quem está conosco aqui. Gente, eu tô muito feliz. 3 anos, hein? Exatamente, de 3 anos. Podcast de Bora Talk com elas. E tem sido maravilhoso. Tem. Estamos trazendo pessoas maravilhosas aqui e é sempre bom compartilhar com vocês as nossas manhãs aqui. Sim, especial. Mais do que tudo, o bom de tudo, o completo, é ter vocês com a gente. Com é certeza. vocês ligar aí a telinha e ver essas belezuras aparecendo para vocês, pra gente conversar, falar. E ó, o papo de hoje vai ser muito bom. Vai ser maravilhoso. Agora que são elas, o podcast é delas. Bora talk com elas. Só que antes, eu tinha esquecido. Você lembrou? Não. Ah, então, viu? Não era só eu. Vamos lá. Antes, a gente quer falar dos nossos, o quê? Patrocinadores. Lembrei. Eu quero falar de um lugar, gente, que tem meu coração, inclusive... O nosso, né? Nosso coração. Só que a gente se mudou pra Itapema, gente. Estamos morando em Itapema agora, não somos mais, né? Não estamos mais aqui na ilha. Só que a gente vem ainda pra ir nesse lugar, porque é impossível a gente vir aqui, não ir... Aonde? Na Vantaggio, restaurante e gente. pizzaria que fica ali em Canasvieiras. Se você não foi ainda, você tá perdendo. Precisa ir. Gente, rodízio de pizza, mini hambúrguer, ai, massa. Lasanha, tudo que é tipo Mano, queijo. massa, Mas eu gosto de falar lasanha. Aquele queijo, assim, aquele nhoque. É, o nhoque no queijo. Sem falar nos drinks que eles têm. Não, gente, é maravilhoso. Você é tá surreal, gente. Surreal, né? Então, gente, muito, muito bom. Você vai com a sua família, você come. E aí, na hora que você passa no caixa pra pagar, você fala assim, eu vim pelo Bora Talk. E aí você ganha, sabe o quê? Desconto. 10% de desconto. Uau, olha só, comer gente, bem, demais. pagar barato, só aqui no Bora Talk. Restaurante, pizzaria, Vantaggio esperando por você, ó. Um beijo pra Sandré, Anderson e pro Lorenzo. E toda a família Vantaggio. Vantaggio. Vocês moram aqui, ó, no nosso coração. E agora, Dia dos Namorados, eles fizeram algo especial. Gente, eles fizeram... Agora tá com algo novo e lá agora, no meio. Lá tem uma... Fogareiro, gente. Fogareiro lá, um fogo. Pra lá, você uma comer. chama de Porque ar. às vezes a pessoa fala assim, vou no inverno, não vou sair. E lá tá bem frio. quentinho agora. Lá tem um fogareiro, gente, o negócio tá... O negócio tá chique. Eu me Uma lembrei malareira, de Gramado. Né? Uma lareira, eu me lembrei de Gramado. Quando eu fui em Gramado era assim. Eu tava em Gramado. Verdade. E era Vantaggio. Gente, Então, parabéns. Vocês estão, Parabéns. o negócio tá demais. tá demais. Vai lá que você vai gostar muito do ambiente. É um ambiente muito aconchegante, esperando por você. Exatamente. E também falar dele. Sem ele, Se ele não existe, não existiria Bora Talk. Bora Talk. Aqui estamos falando de quem? Paps. Paps. Paps, meu marido dela. Ó, Beijo. pai, um beijo, nós chamamos demais. Obrigado por Obrigada estar com a gente nesses 3 anos, nos apoiando, nos incentivando. Sempre com E, gente, exatamente, sempre é ele que nos impulsiona a gente, né? estarmos aqui. Exatamente. Meu amor, muito obrigada. Nós chamamos muito. Inclusive, se você não segue ele nas redes sociais, tá na hora de seguir, né? É o momento de seguir e ela vai falar pra vocês Eu no me esqueci. Instagram. Sabe por que eu me esqueci? Porque faz tempo. Mas vamos lá. Fala, ela tá fazendo de maldade. Vamos lá. Cristiano Borges. Cristiano Underline. Já errou. Errou. Vai, fala. Peraí que eu tô olhando pra ele. Quanto? Você tá pior que eu. O Anderson foi embora. O Anderson PR.Cristiano Underline Borges. Ah, é? bem Eu achei isso. que era Borges Underline. Não. Agora Nossa, eu acertei, gente. Eu acertei e ela errou como 3 anos aqui ela erra.
3 anos ela é. É muita coisa. O pra uma Instagram cabeça só. dele. Mas esse é o Instagram para você seguir do pastor Cristiano Borges. Também siga ele no YouTube, se inscreva no canal, né? Sim, É gente. isso aí. lá no Tem YouTube também dele. Facebook também, ele está ali presente. Exatamente. Tem muito material bom, lindo, maravilhoso de Deus para sua vida. Amém? É isso aí. E a igreja diz amém aí do outro lado. E as palminhas são pra Jesus. Gente, Agora sim. Agora o negócio é para pegar. começando com o pé direito. E aí vai vir já o da pena. Que agora é o da pena das crentes. Pensa aí. A noticiária. Você não imagina o que tá falando. Você não tem ideia. Estremece tudo, pelo amor de Deus. Vai, estremece aí, Que o porque a gente está negócio recebendo aqui alguém especial Tá demais. especial demais. Tá muito top. Eu tô falando de quem? Nossa vereadora Vera, e gente. pré-candidata a A deputada. deputada, gente. O negócio tá... Seja estadual. bem-vinda. Vera Pinheiro, é isso? Sim, senhora. Uau! Vamos bater palma pra ela, que ela é demais. Seja bem-vinda. A gente fica bem Bem-vinda. feliz em saber que a gente foi escolhida para estar aqui nos 3 anos, né? Hoje vocês fazem 3 anos. 3 anos. E pastora, sempre para mim é uma satisfação, pastora Silvia, estar aqui e poder conversar com a senhora, poder falar um pouco com vocês duas. E o que eu acho bonita, porque mãe e filha, né? Isso. E é bem lindo ver isso, né? Mulheres bonitas, mulher inteligente. E quando se fala de mulher, para mim, é uma coisa que eu eu tenho muita certeza disso, que a mulher ela tem que estar onde Deus quer que ela esteja. Isso aí, né? E ver a senhora e a sua filha junto, interagindo dessa forma, é glorioso ver isso, hein? Amém. Parabéns pela essa união e parabéns pelos 3 anos que vocês têm desse programa, que merece todo o carinho e todo o respeito. Pode ter certeza. Ai, a gente Uau, que fica gente, feliz, fica né? feliz, é um de prazer. receber ela aqui hoje é algo Quando a gente maravilhoso. foi, né? É isso aí. Fomos fazer o roteiro de quem a gente traria. Na hora a gente pensou nela, né? Na hora a gente Não, falou, a tem gente vai coisa. fazer o aniversário, quem que a gente vai trazer? Eu falei, Vera, né? Quem vai ser? Não precisa nem pensar. Aqui, ó. Precisa nem É, pensar. falei. Ela precisa Agora também. ela tem tempo de aceitar e vir aqui. Deu tudo certo. Que é Deu coisa. Mas o tempo certo. Deus faz, né? Eu Deus falei, faz deu para tudo unir vida, certo. unir propósito, Isso unir aí, vida, né? e isso é legal. Uhum, E eu isso é acredito que essa maravilhoso. união nossa é propósito, é Com vida. certeza. Mulheres de força, e eu aprendo muito, né? E pode ter certeza que eu vou sair daqui aprendendo muito com vocês duas. Coisa Aí boa. a gente também, Nós idem, também, né? Vamos A gente aprender também. muito com ela, vamos compartilhar de alguns momentos Exatamente. maravilhosos. Uhum. E a gente já vai começar aqui perguntando como que foi a infância dela, de onde ela vem primeiro, né? Vamos saber, vamos saber de das onde vem essa raízes. menina, as raízes dela. As de onde minhas ela raízes, vem. eu vim da Bahia, Baiana! sou de Ah, Salvador, ó. da Bahia. Salvador. A gente foi lá em A Salvador. gente foi né? lá em Salvador, Lindo sim, lá, nós fomos sim. lá. A gente veio de uma família bem humilde, né? Como todo mundo sabe, que a tradição da Bahia, a gente sabe, o acarajé, o vatapá, o caruru. A gente vem de uma família muito humilde, onde de 6 filhos, né? E perdi minha mãe muito cedo, perdi minha mãe com 12 anos. Eu tinha 12, ia fazer 13 na época, foi naquele mesmo ano que Novinha. perdi minha mãe. Nova. E depois, infelizmente, nós perdemos nosso pai com 17 também, 17 anos. Então, a vida foi muito difícil para nós, nossos 5 irmãos e comigo 6, né? Eu sempre fui a quarta, mas sempre fui muito líder dentro da minha casa, né? Uhum. Mesmo sendo a quarta, não sendo a mais velha, eu sempre fui aquela acolhedora, né? Liderança, sim. De cozinhar para os irmãos, cozinhar para o teu pai, cozinhar para... Sempre fui a que cozinhei, que limpava a casa, que cuidava dos meus irmãos, sempre muito mãe, né? Essa coisa que eu sempre tive desde mais nova. Mas eu não sabia que o que tinha para vir para mim, né? Que o desafio na minha vida ia ser muito grande. Porque quando a gente perde os nossos pais, a gente fica sem chão, Sim. né? A gente fica sem chão. Uma menina que... Novinha ainda. imagina. Novinha, e eu já tomava remédio controlado porque eu tinha depressão, né? Quando eu cheguei, meus pais foram para a igreja porque eu tinha depressão. Eles foram Então, por causa de foi de por causa você. da minha doença. De 7 sete Nova, anos de nova, idade, você já tinha eu já depressão. tomava, já Meu tomava. Deus. Eu cheguei com 12 para 13 anos, foi quando um pastor fez uma oração em mim. Eu estava 45 dias sem dormir. Olha isso. Eu quebrei a casa toda. Eu dava muita crise, muita. E tem gente que acha que depressão é só coisa pra gente mais Não, adulta. sim. Mas na crianças época, a que já criança, passa, né? como naquela época as pessoas não entendiam o que Não era tinha depressão ainda, né, não um tinha essa- diagnóstico, não né? tinha Ah, expertise depressão. que hoje tem. É. né?
Não tinha mesmo. Então, alguns diziam, essa menina merece uma surra, ou essa menina não tá bem, porque eu não dormia, eu não comia, eu ouvia vozes, eu ouvia vulto. Eu tinha muito problemas espirituais, né? E foi quando o próprio médico falou, ela não tem uma doença, ela precisa de ajuda. Então, eles deram 2 opções para os meus pais. Ou a gente ia, porque é normal, é natural na Bahia ter bastante terreiros, né? Ou você leva para ali num terreiro ou leva numa igreja evangélica. Escolhe o que você quer ir para sua filha. E o meu pai optou em ir numa igreja. Sim. Aí falaram, vai numa igreja protestante. Falavam muito, porque a Igreja Universal é uma igreja protestante, eles falavam muito isso lá na Bahia. E meu pai me levou. E aquele pastor fez uma oração em mim. Quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. Eu tinha 12 a fazer 13. Naquele ano que minha mãe faleceu, ele fez uma oração em mim. E essa oração foi a chave. Foi. Ele me curou, mas eu não quis Jesus ainda. Eu ainda não aceitei Jesus como meu Salvador. Sim. Aí a minha mãe veio a falecer. Então, eu fiquei com muita luta, assim, com Deus, entendeu? Porque eu não entendia por que Deus tirou a minha mãe. Ele poderia curar, né? Mas eu sentia também na minha mãe que minha mãe ela não queria ficar. Ela queria... Ela queria, porque ela estava sofrendo muito. Quando descobriu o câncer, em 6 meses abriram ela e já estava tomado todos os órgãos dela, né? Fez a primeira cirurgia, deu no estômago, daqui a pouco teve... Né? Minha mãe tinha 75 quilos, minha mãe morreu com 30 quilos. Nossa. E quando eu vi minha mãe morta, assim, foi uma coisa muito chocante para mim. Sim, imagina. Né? Eu achei que isso mexeu muito com a minha estrutura. Que marcou muito você, com certeza. E eu me lembro que quando ela faleceu, que eu fui lá no hospital, eu carreguei ela no colo igual uma boneca. Porque eu não queria que minha mãe fosse embora. Sim. Mas tudo certo. E eu cresci, depois meu pai veio a falecer, depois quando a gente completou 17 anos. Mas eu sempre tive... mesmo com todas as dificuldades, eu pensava assim, isso eu sempre tive para perguntar para Deus, por que Deus tirou a minha mãe de mim? Que eu achava assim, que eu tinha que ter o direito de todas as crianças tinham, né? Sim. De ter mãe, de ter pai, Sim. né? E o que aconteceu com a gente? Eu fiquei naquela, vai na igreja, não vai, e com as minhas amigas. E aí... daquele mês em diante eu consegui dormir, mas eu dava algumas crises assim, mas eu conseguia dormir. E aí eu vi um programa da Igreja Universal, um pastor falando por que eu relutava tanto, né? Falando, né? E fez aquela pregação, e naquele dia eu fui no carnaval. Eu nunca tinha ido no carnaval na minha vida, eu tinha 15 anos de idade. E 14 ia fazer na 15, fui. Quando eu cheguei lá no carnaval... A avenida tomada. Ivete Sangalo, um monte de gente cantando trio elétrico. A gente conseguiu um camarote, as meninas, eu fui e eu olhei para aquela multidão, e Deus falou assim, ó, aqui não é o seu lugar. Deus falou com você lá no meio. Aqui não é o teu lugar. Olha o jeito que Deus encontrou ela, né? Aqui não é o teu lugar. Segunda-feira eu procurei a Igreja Universal. Aí minhas irmãs falou assim, ó, uma amiga minha que eu tinha, Luciana, que é minha amiga de infância, que hoje são as 3 que andam, Sandra, Vera e Luciana. Sim. Nós somos amigos até hoje. Até a gente hoje. se conheceu com 8 anos de idade. Olha só, é boa, né? São amizades E aí ela me chamou para ir na Igreja Assembleia de Deus. E aí eu fui com a sainha curta e não deixaram eu entrar. Porque você estava E aí segunda-feira eu fui na Igreja Universal. Olha só. Eu entreguei a minha vida para Jesus e até hoje, com 15 anos de idade. Nunca mais saí da presença de Jesus. Aceitei Jesus, lutei. Só que eu sempre perguntei para Jesus por que Jesus não me deu a oportunidade de ter minha mãe. E ele te respondeu? Aí durou um pouquinho de tempo. E a minha experiência com Deus, muita luta. Eu fui levantada obreira da Igreja Universal naquele mesmo ano, me batizei, comecei a evangelizar e sempre fiz muito trabalho social. Sempre fiz trabalho social. A Igreja Universal tem, né, bastante trabalhos, né? Você trabalha muito. Eu já trabalhei com a IVG, com o Grupo Jovem, já trabalhei na IBI, da escolinha. Sociais. Quase todos os setores da igreja eu já passei. E aí você sempre foi envolvida. Sempre fui envolvida com as coisas, sempre fiz trabalho social. É uma coisa que a gente sabe fazer, é uma coisa que eu falo muito.
eu me identifico com gente. Sim. É isso aí. Eu tenho queda para as pessoas que ninguém dá valor. Eu tenho queda, Deus, ele colocou dentro de mim desejo de cuidar de gente que ninguém dá valor. Os esquecidos. Eu não saberia fazer outra coisa a não ser de cuidar de criança com deficiência, de idoso, de pessoas necessitadas, do que está dentro da prisão, daquela mulher que fez muita coisa errada que ninguém dá chance para ela. Porque às vezes a pessoa está na prisão, Sim. mas a maior prisão dela não é o que cerca ela. É o da alma. É o da alma, né? É a prisão interna. E o da alma eu consigo fazer porque Deus me libertou. Aham. Então, quando Deus ele faz esse processo na vida da gente, a gente não tem dificuldade de fazer isso para as pessoas. Consegue Exatamente. fazer, né? A gente tem. E eu me lembro, muitas das vezes que eu me emociono quando eu falo isso, que eu me ajoelhei para falar com Deus, eu sempre pedi para ter o caráter dele. Eu sempre pedi para Deus colocar em mim a sensibilidade de amar as almas como nunca ninguém amou. É verdade. Que se ele colocar o amor dele dentro de mim, eu vou conseguir cuidar das pessoas. E eu já visitei leprosário, já visitei hospital de câncer, já estive na cadeia, visitar mulheres que ninguém dá nada. Orfanatos, asilos. Eu não tenho dificuldade de chegar até na ponta, porque eu vim da ponta. Sim. Então, eu sempre fui improvável. E aí a Deus deu a oportunidade de me casar, eu casei e vim para o estado de Santa Catarina. Bem novinho, acho que eu tinha 19, ia fazer 20 anos na época. Olha, nova. Cheguei no estado. Casei, aí eu tive o primeiro aborto, quando eu engravidei de Samuel, do meu primeiro filho, que ia ser o Samuel, mas ele morreu eu estava com 5 meses de gravidez. E aí o médico disse que eu não podia ter mais filho, porque eu tinha um útero infantil. Depois de 2 anos eu engravidei de Samuel, Olha que é o meu só. filho mais velho. Aham. E o meu filho mais velho veio, eu entre hospital, indo e voltando, quando ele completou 6 meses, aí eu não tive mais aquela sensação de aborto, né? E ele começou, e eu tinha consciência que o filho que estava dentro do meu ventre era o Samuel. Eu não tinha feito a ultrassom para saber se ele era menino ou menina, mas eu tinha consciência que era o Samuel. Eu tinha certeza. Isso aí ninguém tirava de mim. E foi o Samuel mesmo. Quando foi fazer, era o Samuel. E o Samuel veio, e ali começou o meu sofrimento dentro do estado de Santa Catarina. Aí a gente veio, aí eu comecei a trabalhar na limpeza, a vida foi bem difícil, porque até então meu esposo estava firme, aí meu esposo sai da igreja. Daqui a pouco meu esposo volta para a igreja de novo e sai de novo. E aí E as coisas foram... Aí eu engravidei da Ana Caroline, aí ficou mais difícil, que agora é 2. Já não é mais um, são 2. Então, a gente foi vítima de violência doméstica, mas a gente entende que essa fase da gente, a gente entendia que por ele abandonar Jesus, por ele não querer Jesus naquele momento, ele tinha as atitudes por ele usava cocaína, ele perdeu tudo. E quando a gente perdeu tudo, mais uma vez eu me vi sozinha. Só que era uma mulher sozinha, mas uma mulher muito forte. Sim. Porque eu tinha Jesus dentro de mim. E eu sabia aonde era a chave da virada. Eu sabia que eu podia virar o jogo. Sim. Por quê? Porque era diferente. Não era como eu comecei, que eu não tinha esse alicerce. Eu tinha certeza que mesmo ele abandonando Jesus, me deixando sozinha, Você tinha Jesus. eu tinha você Jesus essa comigo. certeza aí. E ia dar certo. Com certeza. A coisa ia dar certo. E aí começou. Então, eu tive uma fase da minha vida de eu não ter nada dentro de casa. De chegar o Natal e o Ano Novo, naquela semana eu fazer faxina na casa da mulher e a mulher não me pagar. E eu e meu filho Né? esperando. Para poder ter ali um Natal. Meu filho tinha 9 anos, na época o Samuel tinha 10 para 9 anos e a Ana Caroline tinha recente nascido. Foi quando eu descobri a traição do meu marido. Mas o que aconteceu? Quando ele foi embora para o Paraná e deixou a gente aqui sozinha, eu entendi uma coisa. Que eu não tinha opção na minha vida. A opção era ser forte. Não tinha como fraquejar, né, Vera? É um Não momento tinha que como olhar tem. para trás, não tinha Com como... 2 crianças. Tem que Ou eu sou forte e crio os 2, ou eu vou ceder. Vai aparecer tu e tua né? casa. E aí, o que aconteceu? Naquela semana daquele turbilhão, aquela coisa toda,
eu fui fazer faxina numa casa de uma pessoa. E o marido daquela mulher, eles são muito ricos, tem dinheiro, aquela coisa. E o marido daquela mulher, ele colocou o envelope, a mulher dele saiu para fazer as compras e ele estava dormindo. E ele deixou o envelope em cima da mesa. E aí ele falou que eu tinha 2 opções. Que eu poderia, depois daquele envelope, eu poderia ter tudo o que eu queria. Se eu aceitasse o envelope. Olha Se eu não só. aceitasse o envelope, eu ia continuar sendo a faxineira de sempre. Um dos maiores desafios que eu tive. Olha só. E eu olhei para aquele envelope e eu lembrei que eu não tinha nada em casa. Eu lembrei que eu podia pegar aquele envelope e receber o salário da mulher, que era da faxina dela, mas aquele envelope ia mudar a minha vida. Mas também eu sabia que aquele envelope podia mudar a minha vida naquele momento. Mas ali era o começo da minha ruína. O que tinha nesse envelope? Tá te perguntando aí? E aí eu olhei, eu vi que tinha uma quantia muito boa. Mas em troca tinha alguma coisa, porque ninguém dá nada assim. Não é nada de graça. Ninguém dá nada de graça. E aí ele explicou. A senhora só pega o endereço que está ali. Eu entendi, tá bom, tudo certo. E eu deixei ele entrar no quarto. Quando ele entrou, eu fui no banheiro com muita lágrima nos olhos. Mas eu chorei muito naquele dia. Eu vesti a minha roupa e fui embora. E deixei um bilhetinho para a esposa dele dizendo assim, pergunta pro teu marido o que foi que aconteceu. Nossa. E fui embora. Só que eu voltei para casa sem nada de novo. E aí eu trabalhava na limpeza da igreja, aí a gente é também de ir pro altar, a gente acredita nisso, a gente acredita no sacrifício que a gente coloca no altar. E fui fazer faxina na casa de outra senhora, que aí ela falou, Verinha, eu tô viajando, mas você vem na véspera de Natal, naquele 22, 23, 24, faz a faxina. E no dia 24 eu te dou as coisas que ela sempre me dava. Ela me dava, dia 23, antes do Natal, ela sempre me dava peru, me dava cesta básica, aquelas coisas todas, né, do Natal, que é normal, presente para meus filhos. Sim. E tal. Só que ela estava viajando, eu limpei a casa dela e da filha. Aí a filha dela, eu só lamento, a mãe não chegou e eu não vou ter nada para te dar. Meu Deus, que situação, hein? E eu vim dos ingleses e eu pensei, meu pai, eu vou a pé e vou pegar essa passagem, vou comprar pelo menos o leite. Só que eu não estava aguentando, meu corpo não aguentava, porque eu já tinha feito um monte de faxina, não tinha como... E aí eu cheguei em casa, eu fui no ônibus chorando já, cheguei em casa e meu filho falou, cadê a comida, mãe? Meu filho de 10 anos, ele olhou para mim e falou, cadê o teu Deus? Olha só, né? Que desafio. A gente ora, a gente busca, e cadê o teu Deus? Cadê, mãe? A gente não tem comida, a gente dorme no chão, a gente não tem brinquedo, a gente não tem nada. Minha irmã não tem leite. Eu fiquei a semana toda comendo na escola, mãe. Mãe, eu deixo de tomar o leite para dar para minha irmã para tomar na escola. Os meninos me chamam de negro do morro, porque eu não tenho sapato. Situação terrível. E eu olhei para ele e falei, tá bom, filho. Aí eu fui no banheiro, me ajoelhei e falei para Deus, ele não tá mentindo. Cadê o Senhor? Mostra o teu poder. E aí eu fiz aquela oração que todo mundo acha que é audaciosa. Quando a gente olha para Deus e rasga a nossa veste e diz para ele que não conhece ele. Porque é igual uma canção que o Crivella fala muito, Bicho Crivella, aonde está o Deus que um dia nos criou? Cadê ele? E naquele dia, eu desci daquela oração, eu olhei nos olhos do meu filho, bem pretinho, e disse assim para ele, nunca mais tu vai passar fome. E até hoje, nunca mais meu filho passou fome. Olha. Eu te juro que nunca mais, nem você nem seus irmãos vai passar fome. E aí, levou assim, se eu disser para a senhora que levou uns 20 minutos, eu estou mentindo. Acho que muito menos. Parou um carro preto lá, de um amigo nosso, que todo mês ele passava para nós, um
Ele passava, não precisa. Ele passava para nós ele dava para mim uma cesta, só que ele deu diferente. Ele deu cesta básica, deu peru, deu uma camisa do Figueira, que meu filho é figueirense, né? Para minha filha também, e deu o alimento que a gente precisava. 20 minutos após a oração. oração. Nem Olha isso, isso, nem isso. Muito menos. Deus é- que a ele é gente Deus, tocou, a gente viu que a gente tocou na veste de Jesus. Sim, vocês A tiveram gente uma atitude sentiu. que muitos não, né, ficam esperando às E vezes. depois daquele dia, foi a virada da vida de Vera Pinheiro. Olha só. Eu fiz um voto com Deus em dezembro, dia 1º. Aí a instituição me botou para trabalhar no escritório. Do escritório, eu comecei a trabalhar no escritório e passei em todos os setores da Igreja Universal. Depois, dali eu já deixei de ser faxineira. Passei a trabalhar no escritório e foi a parte que eu vou para a política, né? Comecei a fazer os candidatos. Aí começou. Então, o teu envolvimento na parte da política começa aí. Começa aí. Quando você. Aí, quando eles me tiram da administração da instituição e me colocam na política, no partido. Sou fundadora do meu partido, que é republicano, antes era PRB, antes era PFL, PRR, depois veio para PRB e agora está como republicano. Sim. E a gente começou a fazer os candidatos que vêm na instituição. Trabalhamos com a Odete Jesus, com o Bispo Alceu, depois com o Bispo Jerônimo, falecido, e veio o deputado Sérgio Mota, que hoje é uma pessoa que tem uma admiração muito grande. É verdade. Que eu respeito, tenho maior consideração. E eles acharam que nós, vindo como vereadora, que a gente iria conseguir ajudar as pessoas. Só que eu achava, no meu pensamento, que a política estraga muitas pessoas boas, né? É o que as pessoas, a maioria das pessoas sim. falam isso, né? Que a política estraga. Mas eu acredito no quê? Se os bons não administrar... Quem que vai administrar, vai né? administrar? A gente vai deixar na mão dos... É porque eles ruins. generalizam muito, né? É, não Eles é. falam que a pessoa começa correta e vai se perdendo. Só que eu não creio nisso, porque lá em Daniel vai mostrar que Daniel Sim, mudou. homens da Bíblia que Exatamente. mudaram. José, Claro, Exatamente. José. Daniel, José, outros José de Arimateia, que levou o corpo de Jesus. Exatamente. E a gente Era não um pode senador, deixar... né? um senador que não pode... Quem que poderia cuidar do corpo de Jesus Exatamente. melhor que ele? Exatamente. Então homens que Pessoas não se fizeram... corrompem, entendeu? que fizeram, dando uma ênfase muito grande na Esté. Esté, ela não foi... Meu Deus. mas ela livrou o povo. Exatamente. Porque existia uma lei lá. Se não tivesse aquela mulher que tivesse, naquele momento, na hora certa, para livrar o povo de Israel... Teriam Não. morrido todos. Todos. Sim. Então Uma a mulher gente... posicionada, né? Isso. Pode tudo. E aí eles disseram, Verinha, tu vai pra lá. A gente se mudou pra São José, a gente já tinha morado 9 anos em São José, só que eu era improvável. Em 8 meses eles disseram, você é candidata. E Eu agora? achei isso incrível que ela contou lá. Eu prestei muita atenção. Ela disse, eu dormi faxineira e e vereadora. acordei vereadora. Por quê? Deus Porque faz isso. a gente, é assim, o que a gente Deus vai que faz fazer? isso. A gente olha Ela era todo a mundo... improvável. A improvável, porque Ninguém dava nada. Ninguém dava nada. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava E que ela ia. Deus gosta de fazer Ah, exatamente Deus isso. ama pra trabalhar com os confundir quem é. improváveis. Quando saiu o resultado, quem é essa mulher? Que tiro foi esse, gente? Veio do céu. Eu costumo dizer, veio do céu o tiro. Veio do céu, Porque de foi cima. perfeito. Foi uma coisa que... E na campanha, que ninguém sabe, só os que são mais íntimos, que estão comigo, sempre sabem. No meio da campanha deu uma hemorragia. No meio. No Você meio teve da que parar campanha. um tempo. Não. Não? Aí o médico disse, acabou a campanha pra ti. Ela não parou. Não parou. Ela não parou. Não. Lembra que ela falou pra nós? Ela Eu não, olhei e falei pra ele assim, pros meus assessores, o médico diz que parou, mas nós não. Chamei eles e fui. E eu isso ficou muito marcante na minha vida. Eu falei assim, meu pai, mais uma vez o senhor está permitindo me provar. Quantas vezes, né, É. que ele te testou, Vera? É, Meu Deus. se o senhor acha que eu sei que eu confio no senhor. Só que agora é o inverso, meu pai. Eu quero que o senhor confie em mim. O senhor me dê a tua confiança. Porque se eu perguntar para a senhora se a senhora confia em Deus, a senhora confia.
Agora, o difícil é Deus confiar em você. É verdade. A Bíblia fala que Deus, os olhos dele passeiam procurando o justo. Sim. E ele quer São encontrar em poucos. nós essa justiça. Uhum. E eu olhei para ele e já botei o canhão diferente. Já Meu mudou pai, o jeito de orar. Confie em mim. Me dê o voto de confiança do Senhor. Para que eu possa fazer o que ninguém pôde fazer quando o Senhor deu o cajado. E quando Deus dá o cajado pra gente? Deus me deu o cajado para cuidar das pessoas. E aí, nesse intervalo, antes de eu ir para a campanha, que isso aí que eu achei muito chocante na minha vida, é que no decorrer, eu casei de novo. Eu construí uma família. Eu criei os meus filhos. E nasceu o Dioninho. Uhum. Que é o teu caçula. É o caçulinha. E o Dioninho nasce com dislexia, com TDAH, com autismo e com PAC. E eu pergunto, como assim, meu pai? Aí meu filho, com 2 meses, o médico diz que ele não vai enxergar. Um pastor vai lá e faz uma oração. Ele começa a enxergar. Olha só. O meu Deus, filho, mais com uma 1 ano e vez, meio, não consegue falar. mostra os milagres. Faz uma oração e Dioninho começa a falar. Olha. E o Dioninho começa a dar problema nas escolas, nos lugares, dando crise, e ninguém entende. E eu vou no médico, o médico passa um remédio para dopar o meu filho. Uma criança de 6 anos tomando um Vevance de 70 miligramas. Era o que o Dioninho Deus, tomava. não, é pra... Era um esperidona, dava Acabar, 3, né? 2, e aí aquilo era frustrante pra gente, porque Sim. agora a gente já tá com a vida estabelecida. Aí a gente é chamada para uma campanha, onde todo mundo diz, você só ganha eleição se você disser que o teu filho é autista. Como assim? E a minha história fica onde? É. Exatamente. Aonde fica a identidade de Vera Pinheiro? E aí eu chego para todo mundo e digo, eu não vou pra rua falar da maior fraqueza que eu tinha. Porque naquele momento, Era o que Dioninho tava- era a minha fraqueza. Sim, era Eu não era conseguia top- chegar na rua e dizer assim, meu filho é autista, vote em Não. mim. Eu não tinha essa força. Sim. E aí eu comecei a contar a minha história. Quem era a Vera? Aí no decorrer eu bato numa casa e uma mãe diz assim pra mim, Verinha, eu vou me matar e vou matar o meu filho. Porque ela tem um filho autista que o grau é o extremo. severo, Uhum. é o 3. E eu olhei pra ela e falei, não. A mesma força que Jesus me deu, ele vai te dar. Eu vou cuidar da senhora. E começo a cuidar dessa senhora. E Deus coloca no meu coração, tu tem que fazer a casa do autista. Quando eu achei que o chão, eu perdi o meu chão, Aí nasceu um propósito. Deus quando eu achei que o meu chão tinha saído de mim, Deus olhou para mim e falou, não, você vai porque não só você está sem chão, como muitas mulheres estão sem chão nesse momento. E você vai ser esse canal de bênção de pra bênção para a vida dessas E mulheres aí e dessas nasce crianças. a casa da pessoa com autismo dentro do meu pensamento e do meu coração, até Olha. antes de não ganhar. Olha. Quando eu ganho a eleição, o meu primeiro discurso é esse. Meu pai, eu vou falar o que está no meu coração. Eu vou fazer a casa da pessoa com autismo. Que agora a gente botou o projeto na Câmara, foi votado, todos os vereadores votaram, a gente já ganhou o terreno e agora é a nossa luta para jogar a pedra fundamental, que eu quero... E vai sair esse essa mês casa. tem que sair. E vai a sair essa casa e a muitos gente vai empresários falar. nos ajudando. E o que eu quero dizer com tudo isso, pastora? Pastora Silvia. E pastora Evelyn, né? Sim. Eu entendi que nós mulheres, mesmo a gente sofrendo a violência, mesmo a gente sendo rejeitada pela nossa cor, pela nossa raça, mesmo a gente sendo rejeitada pela o sistema de vida que a gente escolheu servir Jesus. Sim. Sim. Mesmo a gente sendo cristã ou não, todas as mulheres têm dificuldades, como eu tenho como a senhora. Luta seja com o marido drogado, com o filho doente, com o filho com deficiência, seja qual for. Ela só tem uma opção, é ser forte. É a única. É a única. E nós mulheres, tiramos força da onde não temos. É verdade. E para a gente se tornar essa mulher forte que todo mundo espera, é a gente entender que o propósito de Deus é maior do que o que a gente passa.
É maior do que a dor, né? Maior que a dor. E nós, mulheres, às vezes, acha que não. Mas tá doendo, Vera. Deixa doer. Mas tá doendo, Vera. A gente precisa ser forte. E eu digo isso, não. A gente tem que olhar para Deus e dizer assim, meu pai, nos sustenta. Se ele nos sustenta, não tem o porquê Exatamente. a gente cair. É Se a verdade. mão dele... Eu tava vendo o mês passado, eu não tava entendendo, tava acontecendo umas coisas um pouco sinistras na vida da gente. E aí eu cheguei para Deus e falei, meu Deus, por que tá acontecendo tudo isso? Aonde que o senhor tá? Que o senhor não vê nada disso? O senhor não vê? Aí um servo de Deus olhou para mim numa pregação e falou assim, Vera, eu não perdi o domínio da terra. Olha. Quem manda na terra sou eu. Tudo que está acontecendo, eu permito. Eu quero. Porque eu sou o dono do ouro, da prata. Eu sou que permito quem durma, que acorde, e quem morra e quem viva. Eu não perdi o Tudo é domínio ele, do né? céu. Tudo é ele que domina. E Ele às tem vezes o a domínio. gente acha que Deus perdeu o domínio da Não, terra. né? Ele não perdeu. Verdade. Ele tem todo o domínio. Mesmo tendo a violência, mesmo tendo... E nós, mulher, tem que entender isso. Né? Que ele não perdeu o domínio da nossa vida. Sim, o controle todo. O né? Já tem controle, aquela música que tudo. diz, eu não É. perdi o controle, né? Só que nós, na hora que estamos passando por deserto, É. a gente acha, Deus me abandonou. E tu tinha N motivos para pensar isso, né? É. Todos os desertos, todas as lutas Muitas que você coisas. passou, muitas É coisas. que a maioria dos desertos né? nos cegam. A gente fica cega no deserto. O desespero nos cega. A dor nos cega. Tem uma canção que você canta muito bem também, pastora, que diz assim que Deus, eu não posso, é assim, ó, tudo é para ele, tudo é por ele. Mas a gente não pode deixar de ouvir, confundir a voz de Deus. É verdade. Eu preciso calar É. todas. As vozes, menos a tua. Menos a voz de Só Deus. que nós, o que acontece com a gente? É tanta vozes que a gente não consegue identificar quem é Deus naquele É momento. verdade. É verdade. Qual é a voz dele? E quando a gente está no deserto, que a gente não se apega a ele, a gente não consegue entender. Qual é a voz de Deus? É. E eu entendi que a voz de Deus é o sacrifício. A voz de Deus é a renúncia. A voz de Deus é você dizer, não, eu preciso continuar. Eu não posso parar. Exatamente. Essa é a voz de Deus. Porque a voz do inimigo é o quê? É quando diz, Sempre o para. contrário. Para, você tá cansada. Tá cansada. desiste mesmo. E a voz de Deus, não. Mas eu não tenho mais força. Mas continue. Mas eu vou É aquilo continuar. que nos dá força. E que eu faz a costumo gente- dizer para os meus filhos, principalmente para os dois homens, o Samuel e o Johnny, que o homem, e eu incluo a Ana Caroline, porque eu digo isso para ela também, é que nós é como aquele homem que sai para a guerra, ele leva um tiro na perna e o tiro precisa ser tirado. Na guerra não tem anestesia. Não, é. É na dor mesmo. É na raça. Então, querido, segura aí, eles amarram do lado, rasga, tira a bala e vai suportando, porque não vai dar mais infecção. É. Acabou. Na guerra é desse jeito. Na guerra é. Exatamente. E a gente é a mesma coisa. O que a senhora tiver que tirar para chegar onde Deus Quer que você quer chegue. que você chegue, às vezes a gente tira coisa que a gente não queria tirar. É. Exatamente. Porque a gente acha, não, mas eu amo, mas... Não, tem que tirar. Tem que tirar. É obrigado. E nós, mulheres, quando eu falo das mulheres, eu passo muito isso para elas. Nós temos que ter essa razão. Tudo que nos faz mal e que nos escraviza não é de Deus. É verdade. Nós não podemos ser escravo É. do pecado, da mentira, do engano, do vício, da prostituição. Só que isso é uma opção. É a minha escolha. É igual aquele envelope. Era a tua escolha. Era uma escolha que tu tinha. Exatamente. Hoje a senhora poderia estar falando com uma mulher que ia ter muito dinheiro, muitos bens, mas era amante. Exatamente. Não era liberta. É. Hoje a senhora está falando com uma mulher que ela entra em qualquer lugar e não tem erguida. sangue na mão. O que é sangue na mão? É quando a gente não destrói vida de ninguém, a gente constrói. A gente não pega nada de ninguém, a gente luta e conquista.
tudo que a gente faz é com construção. Sem sangue, eu não preciso matar a senhora para poder viver. Exatamente. A senhora vai estar do meu lado e eu subindo, e a senhora subindo se optar os mesmos caminhos que a gente escolheu. Porque tudo é opção, todos os dias. Então eu tenho muito esse lema comigo. Eu não tenho opção. Minha opção é ser forte todos os dias. E essa semana eu fiz uma reunião com a minha equipe, né? E eu tenho um slogan, né, pastora, que diz assim, ó, pronta para servir. E se a senhora for no dicionário, eu vou quebrar um pouco o protocolo, abre aí no dicionário e lê o que está escrito pronta para servir. A senhora vai entender quando Deus colocou isso no meu coração. Pronta para servir. O que significa isso? É muito forte. E eu tinha vários logos para usar. E você optou por este? Pronta para servir. O nosso menino, o Emanuel, que é um menino muito fera no que ele faz, né? Ele falou assim, faz com muita excelência, para toda a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Ele falou assim para mim, dona Vera, a gente tem que escolher os slogans. Ele foi falando os slogans. E a gente escolheu pronta para servir. E a senhora vai entender. Me diga aí, pastor, o que está escrito. Significa ter o coração e a vida totalmente disponível para cumprir o propósito. É muito forte isso aí. Quando a gente coração totalmente disponível para um propósito de Deus. Mas quando a gente se disponibiliza a isso, a gente tem a mesma atitude que o nosso pai. Porque a pastora, ela não pode ter a fisionomia do vizinho. Ela tem que ter a fisionomia do pastor Borges e da pastora Silva. Sim. E nós não podemos ter a fisionomia com todo o respeito que a gente... de um demônio. Exatamente. É o do nosso pai. É do nosso pai, né? Nós temos que ter brilho. Verdade. Em tudo que a gente faz, a gente faz com excelência. Porque é o caráter do nosso pai. O caráter do nosso pai é com excelência, é amor, é intrepidez, é coragem, é força. Então não pode ser diferente. Não tem como a gente ser diferente, né? Temos que ser espelho dele, né? Isso. Lindo demais. Que palavra maravilhosa, né? Maravilhoso. Meu Deus, eu ficaria aqui, ó. A gente teria 10 episódios. 10 episódios com ela. E vai. Maravilha. E vai, porque é uma Mas a história gente linda. também se sente muito feliz e honrada. A senhora não sabe como eu estou saindo daqui abençoada. Ó, nós mais ainda. Nós mais ainda. E agora a gente vai... Imagina que a mulher que está em casa escutando isso. Sim, imagina. Então ela pode ver que no nada se torna tudo. Porque o nosso nada, para nós é nada, mas para Deus não existe isso, né? Nosso Deus é Deus do impossível. Então não existe nada que ele não faça. E eu costumo dizer, pastora, também, que eu sou improvável por quê? Porque eu era um projeto que não ia dar certo. E deu muito certo. E só passou a dar certo porque Deus começou a escrever o projeto. É verdade. Quando ele escreve, as coisas dão certo. Né? Dão certo. Quando ele escreve, Maravilhoso. tudo Tudo muda, muda, a história dá certo. E tá aí a Gente, nossa vereadora tá linda, aí, maravilhosa. Linda, maravilhosa. E que tá pronta pra vindo aí batalha. como uma pré-candidata, né? Exatamente. Esse é um dos Deputada. maiores desafios nossos. A gente vem Então. como pré-candidata a deputada federal do estado de Santa É Catarina, isso aí. com o intuito de replicar essa casa da pessoa com autismo no estado todo. Eu quero poder fazer um trabalho voltado para a pessoa com deficiência, independente da deficiência. Agora a gente fala muito do autismo porque a gente sente na pele, a gente sabe o que é que uma mãe atípica, sabe a dor da mãe atípica, sabe o que é o seu filho Passou da crise. por isso, por né? isso. Tem o que falar, Deus já tem fez uma isso bagagem. Hoje você entende porque Hoje Deus ela preparou entende isso o pra propósito você. dela, né? Porque a gente entende que Deus ele cura a gente para que a gente possa curar pessoas. Isso aí é Exatamente. forte. Exatamente. Ele Você cura só a pode gente. curar alguém se você passou por aquilo ali. Então Deus já te fez, te forjou para você forjar mais mulheres. E aí eu vejo meu filho com 10 anos dizer assim, ele tem um vídeo que ele fez, né? Que ele fala do Dia das Mães, e ele fala assim, que às vezes eu sumo, né? Às vezes ele me procura e não me acha. Por quê? Porque a gente é política, né? A gente faz a política. Né? Então a gente viaja muito, a gente está muito fora, distante dele. E aí ele falou que quando eu voltava ele não entendia. Hoje ele entende que eu volto para quando eu saio, eu volto trazendo tipo uma melhoria para ajudar os autistas e a ele.
para dar o melhor para o autista e a ele. Então, isso é gratificante a gente poder mostrar para os nossos filhos que é a nossa base, que é a nossa família, Exatamente. que a gente está saindo para trazer o melhor. Para as pessoas entenderem o autista, para as pessoas entenderem a defesa, porque o autista não tem quem defenda ela. É verdade. A mãe atípica não tem voz. E o que me deixou feliz, pastora, é que antes eu não tinha voz para falar. E agora Porque eu era você- uma simples faxineira. É. Hoje eu estou como parlamentar para ter voz para essas mães Exatamente. que têm falar por crianças, pessoas dentro, famílias que têm pessoas deficientes. É. Porque quantas famílias têm pessoas com deficiência, seja o cego, Sim. seja o mudo, o surdo, seja a pessoa que está na cadeira de roda, seja a mãe atípica, seja ela quem for. Então, eu poder, através da minha vida, transformar essas pessoas. Isso é maravilhoso, E né? a gente Poder. está disposta a isso. E a gente pede muito isso para Deus. Meu Deus, me dê essa condição. Porque se Ele me der a condição, não tem. É aquele abraço. Ninguém segura. Ele é a base. Gente, olha Vamos só. lá. A gente tem um quadro aqui. Tá pronto aí? A gente tem um quadro aqui que o nome do nosso quadro é Você Conhece. Que a nossa equipe, nós preparamos com muito amor pra você. Tá bom? Quero que você vire pra cá agora. Ela de Que Brasil. nós vamos ter... Eita. Conheço. Oi, mãezinha, tudo bem? Tô passando aqui, né, para te dizer que eu amo muito a senhora é muito especial. Aqui na Terra, a senhora é o nosso maior exemplo e quero dizer que eu, a Carol e o Juninho te amamos muito e obrigado por tudo que a senhora faz e tem feito na nossa vida. Simplesmente te amo. Beijo. É o meu mais velho. Olha! E a gente preparou essa lembrancinha só pra alegrar o teu dia. Não, o Samuel é o É o filhote mais velho. O mais velho é o... É assim, ó, ele passou muita fome, sabe? O Samuel, ele... Eu digo que nós temos uma conexão muito grande, porque uma criança de 9, 10 anos, ele estava com 9, ia fazer 10, e ele entendia que tinha que guardar aquele leite para a irmã. Ele entendia que ele tinha que não ter um calçado novo para comprar fralda para a irmã dele. Ele entendia isso, porque geralmente a criança quer tudo para ele. É. E ele Sim, entendia, ele não, entendia. eu não tenho que ter brinquedo bom. Mesmo que os amigos fizessem hora dele, sabe? Zombasse dele. Sim. Dizia que ele era nego do morro, que ele não tinha... Entendeu? Ele entendeu isso. E isso foi muito legal. Isso é uma coisa que eu achei muito legal entre eu e o Samuel. Essa interação. Uhum. Dele entender o porquê, o propósito. O porquê. Ele ia entregar a cesta básica comigo e ele ficava contando, mãe, em nome de Jesus, vai sobrar uma pra gente. E às vezes não sobrava. E ele entendia que tinha que tomar água e dormir. Coisa, né? E hoje é um guerreiro, é um que tá junto com a gente, o nosso braço direito. Olha só. Tá ali, cuida dos irmãos, como a Ana Caroline, que eu não poderia deixar de falar dela. A Ana Caroline é uma menina muito do altar, né? Tá sendo preparada para isso, já é colaboradora, tá agora sendo preparada para ser obreira, mas é uma menina que o Espírito Santo tá preparando ela para pregar o evangelho, porque é o sonho dela, né? Uhum. Mas o que é de bom dela? Ela entendeu que ela tinha um irmão autista e ela que leva na terapia. Ela que- Olha só. Ela faz tudo pelo irmão. Que coisa linda. Ela olha e ela foi a psicóloga dele. E quando a gente ia levar ela à psicóloga, a psicóloga falou: minha filha, tu tens quantos anos? Eu tenho 15. Mas eu entendo, a senhora não está entendendo. Minha mãe não entende o que está acontecendo, porque minha mãe tem que trabalhar. Mas eu entendo. Ela conseguia Ela conseguia Entender. entender o irmão. o irmão, e ela que dizia, mas você é de menor. Não, mas eu sei. É. Ele está dando essa crise porque a senhora fez isso, a senhora só precisa fazer isso. Olha. E hoje ela fez 18 anos, agora em maio. E assim, eu falei para ela que ela é um presente de Deus. Uhum. Que Deus trouxe cada um deles com a sua essência. E o Johninho, eu suspeito a falar, né? É. Ele fala assim para mim que, ô mamãe, a senhora vai cuidar das crianças sempre. Ele já tem isso dentro dele. Aham. Que ele precisa cuidar das crianças autistas. Olha só.
E ele precisa, isso aí já tá na mente dele, já que o tem que- porquê a casa do autista tem que acontecer, o porquê a gente tem que ajudar pelas debilidades que ele tem, pelas dificuldades que ele tem e ele está superando. Olha. Uma criança com 10 anos nunca a gente não tinha previsão dele ler. Hoje a gente já lê, ele já lê algumas palavras. Olha. Ele não lê um texto ainda, né? Porque Mas tá já muito consegue. grande. Mas já é uma vitória. É uma Mas, grande assim, conquista já, né? e fala muito bem. É. O vídeo dele é Pra maravilhoso. quem não ia falar, ele não ia tem- enxergar, não ia imaginar. Então eu costumo dizer isso, que Vera Pinheiro é um improvável. É. Vera Pinheiro, ela veio, Deus permite para que dê testemunho para as pessoas. E ajude Pastora, outras quem pessoas, diria né? que Exatamente. Vera Pinheiro ia estar aqui hoje? A senhora não sabe o valor disso aqui para mim. Muito importante, né? Muito... Para as pessoas pode não ter valor nenhum. É. Ah, mas tu é vereadora. Meu Deus, falar de Jesus para as pessoas não paga eu ser vereadora, deputada, qualquer coisa na minha vida. Uhum. Falar para Jesus assim, ó, Jesus transformou a minha vida. Eu vi Jesus. E olhar e dizer assim, ó, eu vou olhar nos olhos de Jesus um dia, ter paz dentro de ti. Isso é Poder maravilhoso. dormir, acordar e poder dizer para as pessoas assim, eu vou ver Jesus, gente. As pessoas podem achar que eu sou louca, mas dinheiro nenhum paga isso. Verdade. Não tem. Não tem. A certeza da gente riqueza, ver né? Cristo não tem Sim. nada nesse mundo. é E maravilhoso. tudo que a gente fizer, eu falo muito com a equipe que eu trabalho, faça com excelência. Isso aí. Dê o seu melhor, né? Sirva como se a senhora fosse Jesus. É. E quando eu saí de casa hoje, eu falei assim para ele, meu Deus, eu não sei falar. Eu sempre fui uma vergonha para o Senhor. Por quê? Porque eu não sei falar, eu não tenho um grau, assim, sou graduada, sou mulher de tribuna, arrebento, oratória. Mas se o Senhor me ensinar a falar de ti, eu vou saber falar tudo. É. Segura na minha mão e fala por mim. E eu vim com uma alegria, senhora, Coisa quando boa. ele me mostrou assim algumas coisas, né? Coisa Sabe que é maravilhosa. falar do que Deus ele fez por mim. É isso aí. E para mim isso é sumo real, como É diz. maravilhoso, né? Não É tem uma preço. coisa, não tem, porque tá falando da minha identidade. É verdade. Da minha Falando quem é a conexão. Vera, Da onde eu vim, o que eu posso fazer para melhorar as vidas das pessoas, o que Vera pode, assim, e a gente vai aprendendo, somar, né? somar. Para as pessoas. O resto é consequência. É verdade. Cada um tem uma parte na vida de Vera Que Pinheiro, maravilha, né? tá? Eu agradeço Ótimo a senhora, demais. agradeço a todos que estão nos ouvindo e muito obrigada, me senti Nós- honrada, tá? Nós que A gente agradecemos, que agradece. né? Você está aqui com a gente. Aqui, ó, essa câmera aqui é a sua. Se você puder deixar uma palavra, né, Evelyn, para Deixar as suas todo mundo que tá com a considerações gente. finais. Uma palavra para as mulheres. Uma mulher talvez que né? esteja acreditando que ela não vai dar certo. Isso é muito forte. A pastora agora foi na filha. Eu costumo dizer isso e não vou mudar nunca. Eu sou um projeto que não ia dar certo. Tudo não. Eu só tive não na minha vida. Se eu disser pra ti que eu tive sim, eu tô mentindo. Mas o não, eu fiz de um limão a limonada. Eu escolhi o sim de Deus. Então você, mulher, escolha. A nossa vida é a nossas escolhas que nos torna a mulher que a gente vai ser. Eu não estudo, Dona Vera, eu vou estudar. Eu não sei ler, Dona Vera, eu vou me esforçar. Eu vou pedir para Deus. Dona Vera, eu sou faxineira como a senhora. Você pode acordar vereadora que nem eu. É verdade. Verdade. Basta você disser assim, ó, desse jeito. Eu quero teu sim, Jesus. E sempre dizer assim para ele, Jesus, me ensina a entender o seu propósito. Me coloca nas tuas mãos e não manda anjo cuidar de mim, não. Cuida do Senhor próprio, porque quando ele cuida e ele escreve a sua história, ninguém pode deixar de fazer o que você vai se tornar, o que você vai ser. Você deixa de ser, se torna de um improvável para a mulher que eu sou hoje. Forte, com identidade, com força. Ali vai a mulher de Deus que nem Ana. Ana, antes dela fazer o voto com Deus, ela era a simples Ana.
Depois do voto, ela passou a ser a mãe do profeta. Que Deus te abençoe. Demais. Uau, gente. Olha, não tinha como terminar melhor esse episódio. Agora, pra terminar, Sim. eu vou pedir pra produção trazer o nosso Cadê bolo. o bolo pra gente cantar aqui o parabéns? A gente cantar parabéns, que a gente tem Ao Bora aniversário, tem Talk. bolo no aniversário, né? Tem um bolinho. Tem que ter um bolinho. E a gente Tem que ter um preparou bolinho. nossos 3 aninhos ali, 3 Evelyn. aninhos. Pega ali nossos 3 pra nós colocar. É, pra gente poder colocar aqui. Posso puxar? Posso puxar? Pode. Ei, gente, Oba, 3 anos de Bora Talk. 3 anos de Bora Talk, gente. Vamos, isso. Olha o Tem bolo. chocolate ainda. Chocolate, né? Sonho de valsa. É o que a gente gosta, né? Aí. Olha isso, gente. Que Olha bolo só, lindo. que bolo lindo. Vamos lá. E deve estar bem gostoso, hein? Deve tomar aí. Vera, vamos fazer a Quer ganhar um oficial. Vem, Evelyn. Vem com a mão. Assim? Ah, então você segura, pastor, Aí, e eu ia passar mais fácil. Aí. Aí, segura lá. Cadê Faz a um... foto? Emanuel, bota essa foto aí, Emanuel. Cadê o Emanuel? Bora, Emanuel. Bate a foto aí. Vamos ali primeiro pro Emanuel ali, ó. Isso. Agora lá no Gabriel. Aí. Tadinho, eles viram intriga. Ele se vira. Gente, nós vamos finalizar esse programa cantando parabéns. É. Então você aí do outro lado, você também já canta com a gente aí. Só que antes da gente finalizar, vamos, ó. Beijinho. Beijo. Até o próximo Tá episódio. vindo Tá vindo um forte agora. demais agora. Você não Fique pode com a perder, gente, tá? bom? Fica com a gente, não sai daí. Vamos a gente lá. já volta. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de felicidade. Viva o Bora Talk com elas! E o Kel, um Com beijo a gente, ao ó. nosso Beijo, produtor. nosso produtor também. Bora Deus Talk com abençoe. ela. Uau! anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. DJ Dati tá no toque. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora.